Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Está no ar mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira e agora vamos conferir as principais notícias do norte de Minas e muito mais. Então não sai daí. Começamos esta edição com um giro rápido de notícias pelo norte de Minas. E a gente começa falando sobre um grave acidente registrado na tarde de terça-feira na Avenida Leonel Beirão de Jesus, aqui em Montes Claros. Segundo as primeiras informações, uma mulher teria atravessado repentinamente a via e foi atingida por uma moto. Com o impacto, tanto o motociclista quanto a pedestre foram arremessadas ao chão. Equipes do SAMU e da Polícia Militar foram acionadas para prestar o socorro. No local, a equipe médica encontrou duas vítimas, sendo uma mulher ainda não identificada com traumatismo crânioencefálico e também um homem não identificado com politraumatismo. Devido à gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser entubado ali mesmo antes de ser levado para a Santa Casa. O chamado inicialmente informava colisão entre moto e poste, mas ao chegar, os socorristas não encontraram o veículo no local. A Polícia Civil deve investigar as circunstâncias do acidente. Até o fechamento desta reportagem, não obtivemos mais detalhes sobre a identificação e o estado de saúde das vítimas, nem sobre a causa exata do acidente. E uma outra ocorrência registrada na tarde de terça-feira em Montes Claros foram criminosos que tentaram assaltar uma loja de veículos e chegaram a disparar contra o comerciante. Felizmente, a vítima não foi atingida. Após o crime, os assaltantes fugiram em uma motocicleta, mas durante a fuga foram atropelados no bairro Alto São João. Mesmo feridos, conseguiram escapar e agora são procurados pela polícia. A moto utilizada na ação tinha um adesivo cobrindo a placa original, simulando uma placa regular. Um helicóptero da Polícia Militar também esteve auxiliando nas buscas pela dupla. E no bairro Acácias, em Montes Claros, uma mulher foi perseguida pelo companheiro armado com um facão nesta terça-feira. A vítima contou que após um desentendimento, ela foi agredida e ameaçada de morte. O homem fugiu antes da chegada da Polícia Militar, que fez buscas, mas ele não foi localizado até o momento. A mulher foi orientada sobre as medidas de proteção contra a violência doméstica. E a Polícia Federal realizou nesta quarta-feira uma operação em Montes Claros para apreender uma arara canidé mantida ilegalmente em cativeiro. A ação também investigou o uso de uma nota fiscal falsa apresentada para justificar a posse da ave. Durante o cumprimento do mandado, foram encontradas também uma arma de fogo de uso restrito, o que resultou na prisão em flagrante do morador de 34 anos. A arara foi resgatada pelo IBAMA e levada para os CETAS. O suspeito poderá responder por crime ambiental e uso de documento falso. As investigações continuam. E olha só, na última semana noticiamos aqui no Jornal Gazeta Norte Mineira um grave acidente na BR-365 envolvendo um carro e uma van. Infelizmente, um dos motoristas, morador do bairro Círio dos Anjos, aqui em Montes Claros, não resistiu aos ferimentos e após alguns dias veio a falecer na manhã do último sábado. O acidente aconteceu próximo à entrada da comunidade de Morro Vermelho, aqui em Montes Claros. Leandro, conhecido como Leandrinho, foi levado em estado gravíssimo para a Santa Casa, mas acabou falecendo. Nossos sentimentos à família e amigos. E olha só, e falando sobre acidentes, a Ecovias Norte de Minas informou uma ocorrência registrada no quilômetro 449 da BR-135, em Engenheiro do Labela, aqui no norte de Minas. Isso aconteceu na manhã desta quarta-feira, por volta das 5 horas da manhã. Duas carretas se envolveram em uma colisão traseira. Duas pessoas ficaram feridas, sendo que uma delas sofreu fratura em uma das pernas.
houve interdição parcial da pista no sentido norte para o atendimento da ocorrência, mas o tráfego foi totalmente liberado e segue normalmente aí nos dois sentidos. E olha só, em Montes Claros, um homem foi preso em flagrante no início da tarde desta quarta-feira, após tentar assaltar uma farmácia no bairro Santa Lúcia. O crime aconteceu por volta das 12h10 em uma farmácia. O suspeito foi detido por um policial à paisana que já monitorava o homem na região. A arma usada na tentativa de assalto foi jogada em uma casa vizinha e segue sendo procurada aí pelas autoridades. E vamos agora para um rápido intervalo e na volta seguimos com mais notícias. Estamos de volta e agora você confere que o governo de Minas devolveu mais de 900 celulares recuperados em uma nova etapa da ação Tá Entregue. As restituições acontecem durante todo o ano em todo o estado. Em 6 delegacias da Polícia Civil em BH também aconteceu agora recentemente. Ao todo, mais de 1.000 celulares que já haviam sido furtados, roubados ou perdidos foram entregues aos donos. Os aparelhos foram apreendidos ao longo de 2023 durante investigações em várias regiões do estado. Desses, 70 celulares pertencem a vítimas que ainda não haviam buscado os aparelhos nas etapas anteriores da ação. A Polícia Civil de Minas Gerais, o governo de Minas, fazem a terceira ação do Tá Entregue, que é o programa de recuperação de telefones celulares. Assim sendo, em todas as sedes das nossas delegacias regionais, nós teremos a devolução de telefones que foram extraviados, furtados e roubados aos seus legítimos proprietários. Em Minas Gerais, nós temos um estado seguro. Contem sempre com a Polícia Civil. E já no combate à violência contra crianças e adolescentes, o mês de maio marca a luta nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo o Atlas da Violência 2025, divulgado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 13 crianças e adolescentes são vítimas de algum tipo de violência a cada hora no Brasil, totalizando mais de 115 mil casos por ano. A maioria dos abusos ocorrem dentro de casa, o que torna a conscientização e o cuidado ainda mais urgentes. Em 1973, um crime chocou o país. Uma menina de 8 anos foi sequestrada, violentada e assassinada em Vitória, no Espírito Santo. Seu corpo apareceu 6 dias depois, carbonizado. Os agressores nunca foram punidos. Com a repercussão do caso, 18 de maio foi instituído como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Todo mês de maio, a gente aqui na DEPCA, que é a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente, a gente promove medidas tanto repressivas quanto educativas. Hoje os números preocupam. A cada 6 minutos acontece um estupro no Brasil. Em mais de 80% dos casos, as vítimas são meninas, a maioria negra, de acordo com o Fórum Nacional de Segurança Pública. Segundo o delegado, os agressores são geralmente pessoas próximas à vítima. O grande desafio é identificar o abuso. Por isso, muitas vezes, a denúncia só surge na fase adulta. A partir da data do fato, existem 20 anos para a gente começar uma investigação. E isso aí acaba que é um suporte que a gente tem, que dá um tempo maior para a vítima poder denunciar os abusos. Para combater os abusos, a Polícia Civil de Minas Gerais leva para as escolas do estado o projeto Semáforo do Toque. A gente faz um paralelo com o sinal de trânsito, com as cores do sinal de trânsito, verde, amarelo e vermelho, e a gente tenta ensinar para as crianças onde pode e não pode receber toque de adulto. E é de forma lúdica que o Instituto Ha também trata sobre esse assunto tão delicado. Aqui atrás de mim, os atores já estão preparando para a peça Tá no Estatuto, uma peça teatral que vai ser apresentada durante todo o ano em comemoração aos 35 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente.
tarefa era justamente contar para as pessoas o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma peça de palhaços, são 6 palhaços em cena, e cada um recebeu um capítulo do primeiro livro do ECA, que trata dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. E aí cada palhaço tem que tentar explicar para o público o que é que fala aquele capítulo. O palhaço Ledson, um dos atores da peça, passou por uma infância complicada. Hoje, por meio do teatro, tenta mostrar a importância das crianças e dos adolescentes conhecerem os direitos que são por lei garantidos. Eu já começo a enxergar também direitos que foram me tirados na infância, uma vez que o estatuto já estava criado, né? Mas a gente sabe que o processo dele chegar nas comunidades foi mais lento mesmo. Por mais que pareça algo impossível, rir pode ser uma boa maneira de resistir. Que tal, então, começar por esse caminho? O lúdico, a arte, a palhaçaria, faz a gente abrir outras compreensões e até temas muito sérios a gente consegue falar e trazer uma novas perspectivas. E vamos agora mudar de assunto. Olha só, o Hemominas convoca a população para doar sangue nas unidades de todo o estado. A instituição reforça a importância da doação de sangue para garantir os estoques necessários ao atendimento de pacientes em hospitais de Minas Gerais. Quem puder ajudar deve procurar uma das unidades do Hemominas e fazer a sua doação, contribuindo para salvar vidas. Em decorrência, das temperaturas mais baixas e desse clima mais seco, mas também por conta do aumento da incidência de doenças respiratórias aí na população, nós temos percebido uma grande baixa no comparecimento dos nossos doadores aqui na Fundação Hemominas. Nós temos tido problemas em todas as nossas unidades por conta da baixa de comparecimento que reflete em nosso estoque. E hoje, nossos tipos sanguíneos O positivo e O negativo estão com os estoques em situação crítica. E se não recebermos novas doações, isso pode comprometer o atendimento a vários pacientes que estão aguardando por uma doação. É muito importante reforçar os critérios básicos, mas que você também entre no site da Fundação Hemominas, o hemominas.mg.gov.br, e confira ali todas as situações que impedem a doação. Mas se você tem entre 16 e 69 anos, sendo que as pessoas de 16 e 17 precisam de autorização dos pais, e os maiores de 60 precisam comprovar que já realizaram uma doação antes dos 60 anos. Pesa acima de 50 quilos e está em boa saúde, ou seja, sem nenhum sintoma ou sinal de qualquer doença, nós convidamos que você agende a sua doação aí pelos canais da Hemominas, tanto o MG App Cidadão, o aplicativo do governo, como o nosso site, que eu falei há pouco, hemominas.mg.gov.br, ou mesmo pelo WhatsApp no 31 40 42 7157. Seguimos agora para o intervalo e na volta você confere mais notícias. Estamos de volta e agora você confere uma reportagem de Radassia Vitória sobre inteligência cibernética. Minas Gerais ganha um novo centro pioneiro para combater ataques em escolas e foi inaugurado um espaço dedicado à prevenção e o combate a ações de violências nas escolas mineiras, reforçando ainda mais a segurança dos estudantes e profissionais da educação. A estrutura funciona na cidade administrativa, em Belo Horizonte, e integra as forças de segurança do Estado no enfrentamento de ameaças digitais, como a disseminação de discursos extremistas e o planejamento de ataques a instituições de ensino. O foco inicial, e que foi o que nos motivou a fazer esse projeto no ano passado, é o de targeteamento da violência escolar extrema. O comportamento dos jovens que sai do padrão e que merece atenção por parte das polícias. É claro que todo esse trabalho é um trabalho preventivo.
Coordenado pela Agência Central de Inteligência da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, o centro, que recebeu um investimento de quase 3 milhões de reais, foi equipado com computadores modernos e reúne especialistas em tecnologia, agentes das forças policiais e inteligência cibernética para monitorar e agir rapidamente diante de ameaças virtuais. Esse monitoramento pode se dar por várias formas. Monitoramento do que está acontecendo nos grandes fóruns que são acompanhados, pode se dar por denúncia, pode se dar pela atuação da inteligência artificial, e aí tem os mecanismos de investigação, obviamente, que a gente mantém restritos até para que a gente não perca o acesso àquilo que nós estamos fazendo. Mas esse ambiente é um ambiente, infelizmente, mais aberto do que a gente imagina, exatamente porque essa é a forma de recrutamento dos jovens para a prática dos atos infracionais. Então, o monitoramento, se você falar, mas é fácil monitorar? Fácil não é, tanto é que a gente gastou um dinheiro considerável na estruturação desse laboratório. Com o Ciberint, Minas se posiciona como estado pioneiro no uso da inteligência digital para fortalecer a segurança pública e promover um ambiente escolar mais seguro. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte de investigação, mas nós precisamos das famílias acompanhando esses jovens para que o acesso à internet seja um acesso monitorado, para que a gente tenha condição de ajudar esses jovens para que eles cresçam bem, para que eles cresçam saudáveis, para que essa violência não faça parte da vida deles, eles não naturalizem a violência. O tipo de coisa que anda sendo praticado nesse ambiente, as imagens que estão sendo compartilhadas, são imagens de desprezo total pela vida e pelo outro. E às vezes a gente fala, mas é uma violência contra um animal, é a prática sexual, ainda que em condições absurdas, daquele jovem. Aquilo está alimentando uma cadeia e normalizando um comportamento que muitas vezes vai refletir uma morte acontecida dentro de uma escola, cena que nós não queremos que se repita nem aqui nem em nenhum lugar. E falando de saúde, vamos agora falar sobre uma doença silenciosa que afeta milhões de brasileiros, a hipertensão. Em 90% dos casos, ela é herdada dos pais. O alerta é para os riscos e a importância da prevenção. Acompanhe a seguir a reportagem de Renato Diniza. Mônica Beatriz cuida da mãe com atenção e carinho. Dona Dirce tem Alzheimer e hipertensão, precisa de medicamentos. A filha está preocupada com a saúde e diz que sente sintomas da pressão alta, que podem estar agravados pelo estresse. Eu estou preocupada de ser adquirida alguma coisa, que de repente, às vezes eu estou assim, eu sinto uma tontura, sabe? E como a família já tem problemas de rins, eu acho que vem uma coisa puxando a outra, sabe? Então eu me preocupo muito. Como eu preocupo com a minha mãe, eu tenho que preocupar comigo também. A hipertensão é uma doença cardiovascular caracterizada pelo nível elevado da pressão arterial. A pressão arterial é medida pelo aparelho de pressão, o esfigmomanômetro, e a gente classificou como hipertenso aquelas pessoas que têm a pressão sistólica ao máximo acima de 140 e a mínima ou diastólica acima de 90, sendo considerado a pressão ótima 12/8. Entre 12, 14 e 8 e 9 desses valores é uma área de alerta, uma área de atenção ou de um pouquinho mais alto, chamado de pré-hipertensão. Procurar a saúde primária salva vidas. De acordo com relatórios públicos do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica, Minas realizou mais de 9.600.000 atendimentos nos postos de saúde para hipertensão entre janeiro de 2021 e março de 2025. Só neste ano foram mais de 780.000 atendimentos. Não são casos diagnosticados, mas o volume impõe um alerta sobre essa doença silenciosa. A hipertensão ou pressão alta é uma doença assintomática na maioria das vezes. Poucas vezes sente uma dor de cabeça, um mal-estar, um desconforto, mas na maior parte das vezes é uma doença sem sintomas, assintomática. E por que a gente trata já que a gente não sente nada? A gente trata porque existe uma correlação direta entre a pressão alta, a hipertensão, e esses problemas no cérebro, no coração e nos rins principalmente. No cérebro, acidente vascular cerebral, conhecido como derrame. No coração, infarto do miocárdio, ou angina, ou a doença das coronárias, ou insuficiência cardíaca. E nos rins, piora da função renal, levando à insuficiência renal e hemodiálise. Então, todas essas consequências muito, muito graves podem ter origem da hipertensão arterial, que não única, mas um fator que contribui muito com essas doenças e que é assintomática e que precisa ser tratada para diminuir esse risco. A hipertensão está associada a 3 fatores: componentes genéticos, o envelhecimento e hábitos saudáveis.
Diferente do histórico familiar e da passagem natural do tempo, o terceiro é possível, viável e traz vantagens para a saúde como um todo. Praticar exercícios físicos e manter uma dieta saudável nos mantém distantes do sedentarismo, da obesidade e também controla o colesterol, fatores de risco que aumentam a nossa pressão arterial. Quem está na pista corre menos riscos e conta as vantagens de viver com mais disposição e saúde. Sou focado mais na corrida, faço treinamento de força também, que é de suma importância, e a gente mantém aí, né, esse hábito saudável, né? A alimentação é muito importante. Cabe a nós mesmos administrarmos a melhor maneira de viabilizar dentro da nossa rotina a atividade física, uma dieta mais saudável, um controle do peso e a diminuição do estresse. O coração do ser humano está nos pés. O senhor segue essa trilha aí, né? Sigo essa trilha porque se eu estou com 81 anos, não sinto nada, senão que eu estou fazendo as coisas certas. Obrigada, Renata, pela reportagem. E olha só, a TV Gazeta recebeu uma denúncia de que a Prefeitura de Montes Claros não contratou professores substitutos para algumas escolas da rede municipal, como, por exemplo, o Jason Caetano II e o Caíque do Maracanã. Segundo informações enviadas pelo nosso contato da reportagem, na escola Jason, uma professora está afastada há 2 semanas, sem previsão de retorno. E até o momento não houve substituição. No Caíque Maracanã, um professor de artes também estaria afastado sem reposição. Entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura para saber qual é a logística adotada nesses casos, se a responsabilidade pela reposição é da própria escola ou da Secretaria Municipal de Educação, mas até o momento desta reportagem não obtivemos retorno. Bom, então chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira e para você ficar cada vez mais informado, basta você acessar o nosso portal gazetanortemineira.com.br. Lá você confere a nossa programação completa, essas e outras reportagens e também o nosso diário de notícias com os principais fatos aqui do norte de Minas. Eu fico por aqui, nos encontramos na próxima edição. Até lá! Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.